Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula, desse nosso curso online de cálculo 1, tá? E hoje a gente vai começar a derivada. A gente vai ver até o final do curso, agora a gente vai mexer com derivadas e propriedades de derivadas, Só que nós vamos ver que a derivada nada mais é que um limite. Então, por isso que foi importante todo aquele nosso estudo de limites, saber como que a gente resolve um limite, saber quando ele existe, quando ele não existe, Saber que quando dá uma indeterminação, isso não significa logo no começo, quando a gente vai fazer o método da substituição, quando dá uma indeterminação da forma zero sobre zero, infinito sobre infinito, não significa que a gente não consiga resolver, Tem aqueles macetes que nós estudamos nas listas de exercício. E a gente trabalhou tudo isso, para a gente ver a famosa derivada, A derivada, ela não só é necessária para a construção depois do nosso cálculo 2, que é a parte de integral, mas como ela tem várias aplicações, em todas as áreas, das exatas, na física, nas engenharias, Então, é muito importante o cálculo, por isso que eu sempre falo para vocês, a gente não precisa amar o cálculo, mas a gente precisa entender o que se passa dentro do cálculo, tá? Bom, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, de derivada, de equação de reta tangente, de coeficiente angular da equação de uma reta tangente, taxa de variação, Vocês já devem ter ouvido esses nomes, Na verdade, aqui o que a gente vai aprender de novo hoje, o que é a definição própria de derivada mesmo, Depois a gente vai ver a derivada como uma função, tá? E isso vai ser o de novo, porque a taxa de variação, o coeficiente angular de uma reta tangente, a gente vai ver que são nomes diferentes para a derivada. Na física, por exemplo, eles falam que a velocidade, que é definida pela variação do espaço, pela variação do tempo, nada mais é que uma derivada, que eles usam. E por que é uma derivada, Então, a gente vai ver também todas essas aplicações, Hoje a gente vai fazer observação. Então, a gente vai ver nessa aula que, independente de que a física chame a derivada de velocidade, a engenharia chame a derivada de taxa de variação, a matemática formal, a mãe de todas, então quem é mãe é que manda, A gente fala assim, não, todos esses nomes aí tem um nome só, que é a definição formal da derivada, tá? Então, você pode chamar de taxa de variação, você pode chamar de velocidade, você pode chamar de coeficiente angular da reta tangente, mas o nome bonito dela, formal mesmo, chame do que você quiser, mas na verdade o nome dela é derivada, tá bom? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então, antes que a gente dê a definição formal, a gente vai fazer a construção, desculpe, fazer a construçãozinha juntos, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pedir para vocês que vocês considerem C uma curva dada pela equação y igual a f de x, tá? Então, eu estou aqui, vou tentar desenhar no gráfico, tá? Eu tenho uma curva, y igual a f de x, tá? E eu quero determinar, a primeira coisa que a gente vai conversar hoje, eu quero determinar, vou pegar esse ponto aqui, peraí. Opa. Eu quero determinar a equação da reta tangente que passa por esse ponto aqui A
F de A. Tá? Eu tô desenhando de novo, apesar de estar feio, porque esses desenhos aqui é o mesmo desenho, tá? Só que aqui eu fiz com a régua, claro. Mas não sei se vai ficar pequenininho na tela, então eu tô traduzindo aqui para você. Bom, gente, para começar, o que é uma reta tangente? Tá? O que é uma reta tangente ao quem, né? A pergunta. A um ponto A da curva. Tá? Então, a reta tangente, ela vai ser uma reta que só vai passar pelo ponto A na curva. Então, o ponto A da curva é o único ponto que vai ter em comum entre a curva dada pela equação y igual a f de x e essa reta que eu quero. Então, mais ou menos, né? Seria assim, ela está passando bem rente à curva e o único ponto em comum que elas têm é esse ponto A, F de A aqui, tá? Então, eu já sei que é uma reta, mas não é qualquer reta, né? A reta tangente, então, é a reta que é reta tangente a um ponto A, né, da curva, dada pela equação y/f de x, é uma reta que o único ponto que ela tem em comum com a curva é esse ponto A, tá bom? Bom, então o que eu quero agora? Quero determinar a equação dessa reta tangente. Tangente ao ponto A, tá? Bom, então aqui foi essa conversinha toda que a gente fez e aqui eu estou definindo para vocês o que é a reta tangente. Estou chamando essa reta tangente de T, tá? De T. Ok, só isso. Bom, para encontrar essa reta, a gente vai precisar de uma retinha chamada reta secante, tá? A reta secante a essa curva então eu tenho a curva y igual a f de x, né? Dada pela equação y igual a f de x, tá? E eu vou escolher um ponto P, ok? Um ponto Q, ambos dentro da nossa curva, né? Dada pela equação, certo? E eu vou falar para vocês, gente, que uma equação secante a essa curva que passa por P e Q é alguma reta que passa por P e Q, tá bom? Então, no caso, deixa eu colocar mais grossinho aqui. Essa aqui é um exemplo de reta secante, tá? Então, eu vou chamar ela de S. Então, eu vou chamar S a reta secante a curva C, dada pela equação y igual a f de x, que passa por P e Q, ok? Beleza. Então, só para a gente arrumar um pouquinho aqui, porque esse ponto P, ele tem suas coordenadas, né? Esse aqui também tem. Deixa eu apagar esse desenho aqui agora, para não atrapalhar esse próximo. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho a coordenada de P. Que ficou feia essa coordenada, né? Vou dar uma melhoradinha nesse desenho. P. Então, P, esse aqui eu vou falar que é um A. E esse aqui, então, é o F do A, né?
o ponto P, ele tem coordenadas A, F de A, que é o que está em X e o que está em Y, né? E o Q aqui, vou chamar de X esse ponto, tá bom? E esse aqui é o F de X. Tudo bem, gente? Bom, olha só. Essa reta S aqui, eu vou pontilhar tudo aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Se vocês observarem, essa reta aqui, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, tá formando o que pra gente? Tá formando um triângulo retângulo, né? Bom, um triângulo retângulo, tal que a distância entre P e Q é a hipotenusa, né? A distância de F de A até F de X é um cateto, né? Esse cateto cor-de-rosa. E, por fim, a distância entre A até X é esse pedacinho, esse outro cateto que está em roxo aqui, né? Deixa eu colocar mais grossinho aqui. Bom, gente, quando a gente fala em distância, a gente fala entre pontos, né? A gente fala da diferença entre eles, né? Então, quanto vale esse pedacinho roxo aqui, se ele é a distância de A até X? Ele vale X menos A, não é isso? Bom, quanto vale a distância? Agora olha aqui em Y, tá? Em Y aqui. Quanto vale esse pedacinho que vai de F de A até F de X? É F de X menos F de A, né? A gente faz a diferença sempre do maior ponto menos o menor, né? Porque distância, poderia ser o contrário, professor? Poderia, mas ia dar negativo, né? E só uma questão de notação, né? De normalização da notação, porque a gente não tem o hábito de falar assim, hoje eu fui na orla e corri menos 4 quilômetros. Não, a gente fala que andou 4 quilômetros, seja para o norte, seja para o sul, né, para frente, para trás, não importa, a gente fala que andou 4 quilômetros. É só essa formalização para deixar positivo, que a gente está acostumado, mas só isso, tá bom? Bom, gente, a gente sabe que por definição, aqui está formando um ângulo, né, que eu vou chamar de alfa, né? Bom, a gente sabe que o coeficiente angular de S é a tangente desse ângulo, né? Alfa, certo? Tudo bem? Bom, a tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Então, cateto oposto ao ângulo alfa sobre o cateto adjacente, tá bom? Só que a gente não vai ficar trabalhando com tangente de alfa. Quando eu for falar do coeficiente angular de alfa, né? Coeficiente angular. Não, tá certo, é de S mesmo. Que é a tangente de alfa, eu vou falar que ele é um M. Vou pôr um M, tá? E vou pôr P e Q para relacionar, para falar assim, que é o coeficiente angular da reta secante, secante a curva C, dada pela equação y igual a f de x, que passa pelos pontos P e Q, tá? Então, quando eu ficar carregando tangente, eu vou carregar que o coeficiente angular, tá? Da reta secante é dada por essa fração. Só isso. Tudo bem? Certo, gente? Beleza. Então, eu não quero apagar ainda esse desenho, porque eu quero usar ele, tá? Então, eu vou apagar aqui. Que falta faz uma lousa grande, né? Pra gente fazer um monte de desenho. Falta um negócio aqui agora.
fazendo tudo isso para encontrar a reta tangente, mas ainda não falei dela, estou falando da secante, tá? Ok. Beleza. Então, é a partir dela, da secante, que a gente tem a noção de como vai ser a equação da reta tangente, tá bom? A reta tangente, ela passa só por um ponto, né? No caso, a gente está querendo aqui passa pelo ponto P, né? Que a gente pegou no começo. Que tem coordenada A, F de A, que é esse ponto aqui, tá? Da nossa curva, certo? Bom, eu tenho a reta secante, né? Que passa pelo ponto P, que é aqui na curva. E ela é determinada, o coeficiente angular dela, que é a tangente de alfa, é determinada por essa expressão aqui, tá? Só isso. Bom, mas eu quero a equação da reta tangente que passa por P, né? Lembra que a gente falou isso? Então, vamos supor que eu estou aqui em Q, né? Que ele começa aqui em X. E eu quero, a partir de Q, eu quero caminhar e chegar perto do P. Ou seja, isso é a mesma coisa de eu falar que o X está se aproximando do A, né? Quando o X está Quando o X está se aproximando do A, né? O X está se aproximando do A, note que esse pedacinho aqui, ele está ficando cada vez menor, né? Porque o X está aqui, aí ele está se aproximando do A está diminuindo esse pedacinho roxo aqui, né? E quando eu estou fazendo isso, essa partezinha aqui, né? Ela também está caminhando para cá, né? E isso está dando um movimento para a gente, né? Que estou saindo do Q e estou chegando perto do P até eles quase serem a mesma pessoa, né? Eu estou pegando e fazendo o quê? Eu estou falando para vocês que à medida que o X se aproxima de A reta S vai se aproximando, né? Vai se transformando na reta tangente T, certo? Ou seja, ela vai, essa retinha aqui, essa reta verde secante, ela vai descendo aqui, né? E aí ela vai ficando e à medida que x tende a A, essa reta secante S, ela vai virar uma tangente, porque ela só vai estar passando pelo ponto P, tá? Então, como que eu escrevo isso? Aí eu falo para vocês, pronto, então a gente tem a reta tangente. Tá, professora, mas como eu escrevo esse movimento todo, né? É isso que a gente vai ver agora. Então, como eu falo para vocês, à medida que x se aproxima de A, né? Vocês concordam comigo que eu posso escrever assim? Bom, só antes de escrever, eu estou querendo essa reta tangente aqui, né? A curva no ponto P. E ela também me dá um ângulo, né? Certo? Então, antes da gente escrever de fato a equação da reta tangente, via o coeficiente angular da secante, a gente vai ter a noção do coeficiente angular da reta tangente, e dessa forma eu vou conseguir escrever uma equação, tá? Porque a gente sabe qual é a equação da reta, mas a gente não quer uma reta qualquer, a gente quer a tangente. Então, na verdade, eu estou pensando na construção aqui, que eu vou construir uma reta, de tal forma que o coeficiente angular dela seja o coeficiente angular da reta tangente, então essa reta vai ser a reta tangente, tá bom? Bom, então, a partir do coeficiente angular da reta secante, dada por essa fórmula aqui, né? Então, olha só, prestem atenção. À medida que x chega próximo de A, né? O que acontece com o coeficiente angular?
certo? E esse aqui, a gente viu que à medida que o x se aproxima do A, a gente vai ter que a reta secante, ela vai se transformar numa reta tangente ao ponto P, né? Ou seja, esse limite aqui vai ser o coeficiente angular, que eu vou chamar de MP, que vai ser... Opa, já pôr uma seta para confundir vocês. O coeficiente angular da reta tangente T, certo? Então, olha só, eu já tenho o coeficiente angular de uma reta. Mas, gente, e aí eu vou, para não ficar carregando o limite dessa razão, eu vou chamar de MP, tá bom? Ora, qualquer equação para mim, que a gente já viu no ensino médio, ela é da forma y menos y0 igual a mx menos x0, né? Onde o ponto xy é o ponto geral e o x0, y0, né? É um ponto aleatório que eu escolhi da outra reta, certo? No nosso caso, o ponto que eu estou querendo, eu quero a reta tangente no ponto específico AF de A. Então, meu x0 vai ser o A e o meu y0 vai ser o F de A. Então, aqui eu vou ter y menos F de A, certo? M, x menos A, tá? Mas quem é o coeficiente? Eu não quero qualquer reta, né? Aqui, por enquanto, eu só tenho uma reta que passa por AF de A, certo? Mas eu não quero só isso, eu quero que ela seja reta tangente. Mas a reta tangente, a gente viu que ela precisa ter esse coeficiente angular. Então, a nossa equação da reta tangente vai ser, no lugar de qualquer coeficiente angular, vai ser o coeficiente angular da reta tangente. E essa daqui, já nessa conversinha, a gente já conseguiu a equação da reta tangente a curva C, dada pela equação y igual a f de x, que passa por AF de A. Não é difícil, né, gente? É só isso. Agora, a gente já sabe que é uma reta tangente, porque ela tem uma inclinação, um coeficiente angular, né, dado por esse limite. E graças à reta secante, a gente construiu esse coeficiente angular. Não é isso? Só isso, gente. Bom, mas vamos ver um pouquinho mais. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu já consigo apagar mais rápido. Esqueci. E aí, a gente pode ir para a nossa segunda folhinha, que é já tudo isso que eu já conversei com vocês. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem que a reta tangente, por definição, vai ser a curva y igual a f de x, passando pelo ponto P, cujas coordenadas são a, f de A, vai ser uma reta cuja inclinação é dada por aquele MP, tá? É que aqui eu pus M, mas eu coloquei MP lá, tá? Que veio graças ao coeficiente angular da reta secante que a gente discutiu passando por P e Q. Tudo bem? Beleza. Aí, como eu disse para vocês, uma observação, né? Qualquer reta que a gente vê no ensino médio, ela é dada por y menos y0, k, x menos x0, onde essa reta, né, passa pelo ponto P, x0, cujas coordenadas são x0 e y0. E esse aqui, o coeficiente angular da reta
que era a tangente de alguém, de algum ângulo, não é isso? Só que aí a gente não tá trabalhando só, na verdade tá, mas a gente não tá carregando a notação de tangente, a gente chamou de M, aí aqui no caso K, tá? Então essa é a equação que a gente está acostumado a ver no ensino médio. Aqui, a única coisa que vai mudar para a gente, para ser a reta tangente, a equação dela, na verdade, né? Passando por P, cujas coordenadas são A, F de A, é o quê? Eu não tinha P, que a primeira coordenada x0 e a segunda y0, que nada mais é que f de x0, né? No nosso caso aqui, o A está fazendo o papel de x0 e o f de A está fazendo o papel de y0. Então, aqui, nessa minha equação, vou fazer de novo, nessa equação estrelinha, uma reta qualquer, né, por estrelinha, passando por A, f de A, vai ser y menos f de A, né, que é o y0 aqui, igual a K x menos A. Então, essa é uma reta qualquer, com coeficiente angular K, né, passando pelo ponto A, f de A. Só que eu não quero uma reta qualquer, eu quero a reta tangente ao ponto A, ao ponto P, cuja coordenada é A, f de A, na minha curva dada pela equação y igual a f de x, né? Só que eu vi que esse coeficiente aqui eu já encontrei. Esse K vai ser o nosso MP que a gente definiu lá, que vai ser o limite de x tendendo a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Então, a equação da reta tangente T, né, que eu chamei de T, vai ser dada por y menos f de A, coeficiente angular, que a gente viu, né, que é esse daqui, x menos A. Só isso, tá? Então, na verdade, a gente consegue definir a reta tangente porque a gente consegue definir o coeficiente angular específico dela, tá? Vindo daquela construção da reta secante que passa pelo próprio ponto P e um outro ponto Q, tá bom? Dentro da curva. É só isso. Aqui eu fiz essas observações e agora vamos para um exemplo já, tá bom? Professora, é só isso mesmo? De verdade é, só isso. Né? Vocês têm tanto medo que eu nem sei, né? Então, por exemplo, aqui o meu exemplo, não sei se está dando para ler bem, encontre uma equação da reta tangente à curva y igual a x quadrado. Então, ó, eu tenho y igual a f de x, né? X quadrado. No ponto P, 1, tá? O ponto P cujas coordenadas é 1 no x e 1 no y. E tá certo, né? Porque esse é o x, esse é o A, né? E esse é o f de A, que tem que ser o f do 1, né? Para essa curva, que dá 1 mesmo, tá? Então, tá tudo bem aqui, certo? Bom, a gente viu que a equação vai ser y menos f de A, né? O MP, opa, essa aqui é um igual, x menos A, certo? Onde o P é A, f de A. Mas eu sei quem é A e f de A, é 1 e 1, né? Que ele me deu aqui. Então, y menos 1, MP, x menos 1. Certo? Tudo bem? Bom, o que está faltando a gente calcular agora? Quem é o coeficiente angular dessa curva, né? Mas por essa definição aqui que a gente acabou de construir, o MP, né, que é o coeficiente angular da reta tangente, que passa por y igual a x quadrado no ponto P1, no ponto P, cujas coordenadas é 1, desculpe, é o limite, no caso de x tendendo a A, mas o nosso A é 1, né? De x tendendo a 1, de f de x menos f de A, quem é o f de A? É 1 também, sobre
x menos 1. Não é isso, gente? Aí esse MP, esse limite, dá para melhorar um pouquinho, né? Quem que é f de x? É x quadrado. Menos 1 sobre x menos 1, né? Na hora que a gente vai substituir, vai dar o quê? 0 sobre 0, né? Não é isso? 0 sobre 0 é uma indeterminação, lembrem-se disso, não pode esquecer, né? Então, a gente tem que fazer uns macetes. Mas lembrando que o numerador, ele pode ser decomposto dessa forma aqui, né? E aí, eu tenho a parte do denominador e esse fator aqui e esse fator aqui, eles são os mesmos, então eu posso cancelar. Então, na verdade, esse limite é o limite de x mais 1, e agora eu posso aplicar a substituição e vai dar 2, ou seja, o meu coeficiente angular da reta tangente é 2. Então, a reta que a gente vai estar que nós estamos procurando é essa aqui. Ah, mas vamos deixar mais bonitinho com cara de reta, né? Porque reta pra gente, né, quando a gente vai ver, ela é da forma y igual a bx mais c, né? Vamos arrumar para ficar dessa forma aqui, de 2 estrelas, né? Aqui y menos 1. Vou aplicar a distributiva desse 2 com esse x menos 1, vai ficar 2x menos 2, né? E eu vou jogar esse 1 para o lado direito da igualdade. Então, vai ficar y igual a 2x, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Aqui está com carinha de reta, né? Então, essa daqui é a equação da reta tangente, né? Porque ela tem o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto P11. Tudo bem, gente? Então, é só isso, tá? Então, lembrem-se que reta, a gente já tem a cara da reta desde o ensino médio, mas aqui a gente construiu a reta tangente a partir de uma reta secante, aquela curva que a gente tem passando por um ponto escolhido, tá bom? Só isso. Por que a gente aprende reta tangente quando a gente fala de derivada? E a gente nem falou ainda da derivada propriamente dita. Na verdade, já falou, mas não contei para vocês. Porque a tangente, né, o coeficiente angular, né, dessa reta, os físicos gostam de chamar muito de velocidade, não é isso? Só que eu não contei pra vocês ainda, faz de conta que vocês não sabem, tá? Do spoiler. Então, vamos lá. Então, por enquanto, a gente só sabe, né, encontrar o coeficiente angular da reta tangente, MP ou M, do jeito que eu escrevi aqui na definição, não tem problema, tá? Esse P é só para vocês lembrarem que estava passando pelo ponto P igual a f de A, tá? Então, o coeficiente angular a gente aprendeu, e a equação da reta tangente AP, né, é dada por y menos f de A, MP, x menos A. Também aprendemos, tá bom? E aí, depois a gente viu a definiçãozinha ali. Ok. Ah, antes de conversar, vou dar mais... Ó, que eu tô boazinha hoje, hein? Tô dando outro exemplo. É que vocês veem que eu gosto muito de discutir a teoria, né? Ainda bem que vocês têm aquelas listas infinitas para fazer depois, né? Mas é o que eu sempre falo para vocês. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, independente do ponto que a gente escolheu, independente da função que a gente está trabalhando, independente de tudo. A gente tem que fazer, a gente tem que entender da maneira mais geral possível, tá? Vou jogar esse aqui para cá. Eu ainda apanho dessa mesinha.
Então, ó, e o outro exemplo, idem ao item anterior. Deixa eu fazer um risquinho aqui, que aí eu apago depois. Para y igual a f de x, 3 sobre x, no ponto P, 3, 1. Então, só para ver se está funcionando mesmo, se de fato esse ponto está na curva, né? Quando x vale 3, né? Quanto vale f de x? 3 sobre 3, que é 1. Então, tá joia, né? Porque vai que erra, né? Bom, então esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu f do A, né? Então, vamos lá. Uma equação qualquer, ela tem a forma y menos f de A, mas eu quero a equação da reta tangente, né? X menos A, tá? Então, y, o f de A eu sei que vale 1, o MP não sei quem é ainda, vou calcular, x menos 3, y é 3, né? Bom, quem que é o MP? É o limite de x tendendo a A, que é 3, de f de x, que é 3 sobre x, né? Menos f de A, que é 1, sobre x menos A, que é x menos 3. Certo, gente? Bom, antes de fazer tudo isso aqui, eu vou dar uma arrumadinha no numerador aqui, tá bom? Então, isso aqui vai ficar limite de x tendendo a 3. Eu vou achar o mínimo aqui, né? X dividido por x dá 1 vezes 3 dá 3. X dividido por 1 dá x vezes 1, x. Sobre o x menos 3, tá bom? Bom, o que é isso daqui? Também dá para arrumar. Isso daqui é o numerador, né? Vezes o inverso do segundo aqui, né? Não é isso? Isso. Então, eu tô aqui, ó, 3 menos x, x que multiplica, ó, é um produto, né? Produto a gente pode multiplicar em cima e embaixo, certo? Bom, crianças, se vocês olharem isso daqui, tá dando uma indeterminação, porque aqui em cima tá indo para 0 e aqui tá indo para 0 também, né? Só que a gente pode observar que o numerador, eu posso escrever assim, menos x menos 3, né? Colocar o menos em evidência para os dois aqui. A professora, tá certo isso? Tá, ó, porque se eu volto, se eu aplico a distributiva com esse menos 1 aqui, vai ficar menos x, tá aqui, menos com menos dá mais 3 tá aqui. Então, tá funcionando, tá? Por que eu fiz isso? Porque esse termo é exatamente igual ao do denominador e eu posso tirar, né? Então, isso daqui é o limite de x tendendo a 3, de menos 1 sobre x, que vai dar, o x está tendendo a 3, vai dar menos 1 terço. Então, no nosso caso aqui, substituindo, o nosso MP é menos 1 terço. Coeficiente angular negativo, né? A retinha tá, ela tá, quando é positiva, ela tá assim, né? Quando é negativo, ela tá ao contrário, né? Assim, certo? Esse sinal aqui, tá? Ok, então, gente, aí é aquela coisa, né? Vamos só arrumar para ficar com cara de reta, né? Y menos, cara de reta assim, né, gente? Da forma C, bx mais c. Se vocês quisessem já deixar dessa forma, tudo bem, né? Já é uma reta, tudo bem, não tem problema. Mas eu gosto de melhorar o negócio. Então, aqui vai ficar menos x sobre 3 mais 1, certo? Então, aqui vai ficar menos x sobre 3 mais 1, y é menos x sobre 3 mais 2, certo? Então, essa é a equação da reta tangente ao ponto P, 3, 1, na curva dada pela equação y igual a f de x igual a 3 sobre x.
Tá joia? Mesma coisa que a gente tinha feito no outro, tá bom? E aí, vem a primeira discussão que eu falei, que o físico chama esse coeficiente angular, né, de velocidade. E faz sentido, né, gente? Porque a gente não precisou pegar aquela equação de reta secante, que passa de um ponto ao outro. Deixa eu pegar aqui, aumentar esse aqui. Tentar usar esse. Então, se você nunca fez essa pergunta de por que as coisas são, eu sempre fiz, né? Por que na física, né, a velocidade é dada pelo coeficiente angular da reta tangente? Ora, crianças, ora, né? Porque justamente o movimento de você pegar uma partícula ou um vírus ou qualquer coisa que eu escrevi aí, né, pessoas, animais, né? Se você chamar, você está no plano, no deslocamento pelo tempo, né? E você pega duas pessoas ou você pega pessoas ou partículas ou vírus ou qualquer coisa e você quer descrever esse movimento, né? Dessa partícula, desse vírus, desse animal, dessa pessoa, né? Por exemplo, de P até Q, por exemplo, certo? Então, ó, eu tô no A, né? O ponto P, ele tá no A, F de A. E eu quero caminhar essa partícula sob a curva, né? De P até Q. O Q, o que eu fiz aqui? Ao invés de eu chamar de X, eu não tinha saído do A, da posição inicial A, né? Perdão, do tempo A, né? E a posição inicial é F de A. E eu não saí do tempo inicial A e eu andei até o tempo final alguém a partir do A. Esse alguém é como se eu tivesse somado um H no A e cheguei no A mais H. Então, tô no A, né? Medi um H e tô no A mais H. Tudo bem? É só isso. E esse cara aqui é o meu X da definição que a gente pegou da reta secante, tá? Então, aqui só muda um pouquinho o seguinte. Aquele triângulo, na hora que eu considero a reta secante aqui, aquele triângulo, não era X menos A? Mas agora eu estou chamando X de A mais H, né? Então, A mais H menos A vai dar o H aqui embaixo, né? E essa distância aqui era o F de X menos F de A, mas o meu X eu chamei de A mais H. F de A mais H menos F de A. Então, o coeficiente angular dessa reta secante aqui vai ser essa fração aqui. Mas eu quero a reta tangente, né? Porque eu quero o movimento que a partícula descreve, né? De Q a P, P a Q, né? Na curva. Então, é o limite, né? Quando o H se aproxima de zero. Por quê, gente? Porque quando o H, eu não estou indo de A até A mais H. Quando o H se aproxima de zero, eu estou me aproximando do A, né? Que o A está indo para A mais H. Então, eu vou ter essa outra maneira de representar, tá? F de A mais H menos F de A sobre H. Só que essa daqui é o coeficiente angular da reta secante. Mas eu quero quando o X, né, que é o A mais H, se aproxime do A. Ou seja, quando o H está tendendo a zero. Então, eu vou pegar esse limite aqui. E aí, crianças, tá me dando a velocidade. Ai, professora, mas tá diferente. Não tá, quer ver? A gente não saiu que o MP, que era a equação, que era o coeficiente angular da reta tangente, era dado por x menos a, limite de x tendendo a A, de f de x menos f de A sobre x menos A, tá? Certo? Chama esse cara aqui, não tá aparecendo um H aqui? Chama esse cara aqui na preguiça de H. Então, você está fazendo uma mudança de variável, né? Certo? Só que assim, como eu estou mudando para H, eu tenho que mudar tudo, né? Ó, então, aqui vai ficar o quê? Gente, o que acontece aqui? Quando o x se aproxima do A, quando esse cara tende a A, isso aqui vai ficar A menos A, então o H está tendendo a zero.
né, na construção. O f de x, ora, se o h é x menos a, quanto vale x? Joga o a para cá, o x é a mais h, não é isso? O f de a aqui não está dependendo de x nem de h, vai ser ele mesmo. E esse cara aqui de baixo vocês chamaram de h. Olha quem que é! A mesma pessoa. Então, a única coisa aqui no gráfico que eu mostrei para vocês é da onde surgiu a ideia, porque às vezes a gente fala, faz uma mudança de variável e você chega nessa parte aqui. Mas por quê que aconteceu isso, né? Quem que pensou nisso? Não estou fazendo nada, vou fazer uma mudança de variável? Não. A única coisa, a gente volta aqui para o gráfico, a gente sai do tempo inicial a, e ao invés de eu chamar o tempo final de x, eu chamei de a mais h, porque faz sentido, né? Eu estou no a, andei um hzinho, eu vou chegar no ponto a mais h, tudo bem. Então, aqui eu vou ter o f do a, aqui eu vou ter o f do a mais h, e vou construir aquele triângulo retângulo do começo da aula, agora com essa notação aqui, né? E é por isso que o coeficiente angular na física, ele é visto dessa forma aqui, que é a mesma forma que a gente acabou de demonstrar que é a mesma forma que a gente construiu, né? E eles chamam de velocidade, tá? Então, tá diferente? Tá nada, a gente só fez uma mudancinha de variável que ficou as duas ficaram equivalentes, só isso. Oxi. Coisas que acontecem, né? Vamos lá, cadê? Pronto. Ninguém viu essa chamada de gerenciador de tarefas que eu fiz, tá bom? Bom, então mudou alguma coisa? Não estava diferente? Não, a gente só fez uma mudança de variável, né? Interpretada daquela forma de começar no ponto inicial a e no ponto final a mais h ao invés de x, né? Só que a gente provou algebricamente que essa caminhada diferente, com notação diferente, na verdade, na nossa fórmula, nada mais é que uma mudancinha de variável aqui. Então, que é a interpretação exatamente da velocidade. Então, eu saí do MP, que era o coeficiente angular da reta tangente, né? Que passava pelo ponto A, f de A, na curva dada pela equação y igual a f de x, e com essa mudança de variável eu cheguei exatamente na fórmula da velocidade, mas elas são iguais, né? Que o físico define como velocidade, certo? Ufa, mesma coisa, tá bom? Por isso que eu falei, gente, os engenheiros vão chamar de taxa de variação, que é o que a gente vai ver agora. Os físicos chamam de velocidade, mas na verdade tudo taxa de variação, velocidade, é tudo a derivada no ponto A, tá bom? Mas eu não falei ainda de derivada, tá? Então vamos conversar primeiro sobre as definições e a gente fala assim, esquece tudo esse monte de nome. Se o físico quer chamar de velocidade, beleza. Se o engenheiro quer chamar de taxa de variação, beleza. Vamos chamar ela de derivada e vamos unificar isso aqui, tá bom? É só isso que a gente faz. Bom, como que o engenheiro gosta de ver agora? Porque eu gosto de agradar todo mundo, né? Vocês viram que eu vou falar no final o que o matemático gosta, falei do que o físico gosta e vou falar o que o engenheiro gosta, para não falar, né, que eu estou fazendo diferença aqui. Ok. Eu acredito que os químicos também gostam de taxa de variação, mas também. Então, todas as áreas das exatas estão sendo contempladas aqui para ninguém ter ciúme de ninguém, tá bom? Então, aqui de novo, deixa eu aumentar essa tela, esse gráficozinho aqui, que assim, ele não tá lá aquelas coisas, mas eu não tô conseguindo aumentar ele. Só um minutinho.
É que eu tô evitando, gente, ficar editando muito vídeo porque o som fica horrível. Porque eu ainda não aprendi, né, fazer isso direito. E eu odeio quando eu fico parecendo um robô falando. Tá? Então vamos pegar aqui. Aqui, ó, eu não tinha chamado de A, esse cara, e X, esse aqui. Tinha chamado de A e X na nossa primeira construção. Depois chamei de A e A mais H, tá? Agora, não importa. O A é qualquer outro ponto que eu chamei de X1. E esse aqui não é X1 mais H, não é Y, vou chamar de X2, também é um outro ponto qualquer. Mais geral ainda, tá? Não vou deixar ninguém dependendo de ninguém. Tudo bem? Então, esse ponto X1, ele tem a imagem f de x1 e esse ponto aqui x2, ele tem essa imagem f de x2, tá? Então, pegando a reta secante que passa por esse ponto P e Q aqui, onde o P tem coordenada x1, f de x1 e o Q, coordenada x2, f de x2, eu vou ter aquele triangulinho do começo. Só que, quem que vai ser o cateto aqui embaixo? Vai ser essa distância aqui, né? Antes era, a primeira que a gente fez foi x menos a, depois deu h, né? Que ficou a mais h menos a, deu só o h. E agora é x2, o maior, menos o menor, x2 menos x1. Bom, é uma variação em x, né? Na reta x, a gente denota por ΔX. Isso aqui é muito importante vocês já acostumarem com essa notação, principalmente porque vocês vão ver muito em cálculo 2, tá bom? E essa distância aqui, que dá esse cateto aqui, o oposto do ângulo aqui, né? Desse triângulo retângulo, vai ser o f de x2 menos o f de x1. Que é, né? Esse aqui a gente podia chamar de y1 e y2, são variações em y. Então, eu estou chamando isso de ΔY. O delta, gente, na matemática, na física, na química, em todo lugar, significa variação, tá? Esse delta. Então, eu não estou fazendo essa variação em x, essa distância não é uma variação em x, então, uma variação em x. E esse cara aqui, essa diferença é uma variação em y, então, por isso, variação em y, tá bom? Porque tá no eixo y aqui, tá? Então, como que eu vou escrever o coeficiente angular da secante, né? Aqui no caso. Vai ser o ΔY sobre o ΔX. Mas a gente não quer a da secante, né? A gente quer a tangente, o coeficiente angular da reta tangente. E a gente sabe que é quando a gente aproxima o ponto x2 do x1 ou x1 do x2, né? Ou seja, falar para mim quando o x2 tende a x1, né? Ou x1 tende a x2, é falar que essa distânciazinha aqui está indo para zero, né? Ou seja, o ΔX está tendendo a zero. Então, o coeficiente angular que passa por P vai ser o limite com ΔX indo para zero de ΔY sobre ΔX. E por usar justamente essa definição com os deltas, que são as variações, a galera da engenharia e da química gosta de chamar isso de taxa de variação, tá? Aí podia vir outra pessoa e falar, mas eu não quero chamar de nada disso, quero chamar de, sei lá, laranja. Tá bom, chama de laranja, chama do que você quiser, né? Desde que você deixa explícito em algum lugar para a pessoa entender. Mas notem que tanto a definição, né, a noção de velocidade e de taxa de variação tem a ver com a notação, né? Laranja não tem, mas tudo bem, a conta é sua, você pode chamar também. Mas não importa, notem que a gente sempre está falando da mesma coisa. A gente está falando que esse limite, que ele deu esse aqui, né? Que esse limite é a taxa de variação, ele é a velocidade e ele é essa gracinha aqui que a gente construiu no começo.
E que a gente viu que tanto essa gracinha que a gente viu no começo e a notação de velocidade e a notação de taxa de variação são as mesmas. Então, ao invés de eu ficar chamando de gracinha, eu vou chamar essa daí de derivada, tá bom? Que é a próxima noção. Professora, essa a definição de derivada é, gente? É um absurdo. Mais mole que isso, só se vocês sentarem num pudim, né? Que é a observação que eu faço aqui para vocês. Ó, agora, ó, não importa o nome que você dê. Você quer chamar de inclinação da reta tangente, você quer chamar de velocidade, você quer chamar de taxa de variação, beleza, beleza. Mas o nome certo e formal dela é derivada. Por quê? Porque é a matemática que manda, porque isso é matemática e ela é a dona da porra toda, tá bom? É por isso. Então, a definição formal, a derivada de uma função f em A, né, naquele ponto, vai ser o quê? O coeficiente angular da reta tangente que passa por A na curva f de x, na curva dada pela equação y igual a f de x, ou vai ser a velocidade da partícula, do vírus, da pessoa, do animal, né? Ou vai ser a taxa de variação daquele líquido, não sei o que lá, tá? Então, e a gente vai denotar por F' de A, porque também, gente, um porre ficar toda hora escrevendo limite, tudo bem que a gente vai precisar para calcular, né? Mas na hora que você for falar da taxa de variação, da velocidade, da inclinação da reta tangente, ao invés de você ficar escrevendo esse coeficientão todo aqui toda hora, não, vamos chamar de F'. É F' de A. Olha que coisa linda. Então, falou da F' de A, vai ser a inclinação da reta tangente naquele ponto, naquela função, vai ser a velocidade, vai ser a taxa de variação e ao invés de a gente chamar tudo isso, a gente vai chamar de derivada em A. Então, a gente vai falar, por exemplo, que f, que a é uma função, né, vai ser derivável, né, num ponto A, se existir a derivada, ou seja, se esse limite aqui, ou esse, ou qualquer outro que você escolher, que dá no mesmo, existir, tá bom? Muito fofinho isso aqui, né? Só isso, gente, não precisa chorar. Só não esqueçam que a derivada é esse limite. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver um teorema hoje que vai relacionar a derivada, que é esse limite aqui, com a continuidade da função, que é a continuidade da função é outro limite, né? Então, não quero que vocês confundam os dois. Tá joia? Ok. Ai, gente, tô indo muito rápido. Hoje só tem 3 folhinhas, olha só. Vocês reclamaram tanto da última lista, tá vendo? Mas não é por causa disso não, viu, gente? Não é porque vocês reclamaram não, porque eu nem ligo quando vocês reclamam. Quando vocês me xingam mentalmente. Aí eu só sinto assim, às vezes a minha orelha ficar quente, né? Mas, tranquilo. Oh, meu Deus. Então, só antes de eu começar a falar a derivada como função, faltando um exemplinho aqui, né? Vamos pegar, quem sabe faz ao vivo, né? Função f de x, vamos pegar uma fácil, x quadrado, né? E eu pergunto para vocês, pergunta, deixa eu escrever pergunta para vocês não acharem que esse P é o ponto. F é derivável em A igual a 1? O que vocês acham? Aí você tem que falar para mim, professora, a gente não tem que achar, a gente tem que resolver, é isso mesmo, né? Bom, a gente sabe que a derivada, né, de uma função no ponto A é dada por aquele limite lá.
Ou aquele outro, né? Com o A mais H e o F de A, né? Pode ser também sobre H, o que interessar para vocês, tá? Que às vezes tem conveniências, assim. Às vezes calcular o limite pela outra razão é mais fácil, mas tudo bem. F vai ser derivável em A se a derivada dela, ou seja, esse limite aqui existir, né? Pela definição anterior, né? Então, vamos calcular quem é f' de 1. Então, vai ser o limite de x tendendo a 1 de f de x menos 1 sobre x menos 1. Não é isso? Esse aqui é o limite, melhorando, né? X quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ah, mas a professora, na verdade, né, eu fui espertinha, né? Porque esse aqui foi exatamente o que a gente calculou lá no começo, no primeiro exemplo. Aí, aqui, x tendendo a 1. Aqui tá dando 0 sobre 0, né? Mas a gente tem aquele macete, que a gente pode quebrar o numerador nesses dois fatores. Cancela, isso aqui dá aquele 2, ufa, né? Deu mesmo. Então, gente, perguntar se a f é derivável em A igual a 1 é achar o coeficiente angular da reta tangente que passa pelo ponto 1, 1, né? Na curva dada pela equação y igual a x quadrado, né? Ou é a velocidade, né? Dada nessa curva, que passa por esse ponto. É isso. E a taxa de, assim por diante, e a taxa de variação, tá? Então, é a derivada. Tudo bem? Professora, se esse aqui, né, esse cara aqui que a gente chamava de MP, a gente está chamando de f' de A agora, eu poderia colocar, se eu pedir a equação da reta tangente para vocês, assim, ó. Então, por isso que quando eu falo que a f é derivável, tem que existir essa derivada, tem que existir esse limite, né? Por quê? Não pode explodir isso aqui numa equação de reta, tem que ser um número, né? Certo? Então, ó, quando o MP existir, não era ele aqui que ficava? Mas a gente não está chamando ele agora de f' de A? Então, a gente só substitui aqui, tá? Podia ser também. A gosto do freguês, tá? Bom, é isso. Agora eu vou olhar a derivada como uma função. Aí você vai pensar assim, nossa, estava tão legal até agora, tudo tão simples, né? Tudo tão tranquilo. Aí ela já quer. Não, gente, a gente tá fazendo a mesma coisa, né? A gente só não conta pra vocês, né? Eu não falei pra vocês que, ó, a gente não vê a definição pontual para depois generalizar para um intervalo, ou para reta, ou para que a gente está vendo desde limite. A gente não viu que uma função era contínua num ponto A, né? F é contínuo em A, se o limite da f de x para x tendendo a A era o f de A, não era isso? Aí, se você fazer isso para todo x dentro do domínio da função, então você fala que a f é contínua para todo x no domínio, né? Não só no A. Se você testar para todo A dentro do domínio, você tem isso. Aqui a derivada como função é a mesma coisa. Você falar para mim que a f é derivável em A pertencente ao domínio da função, e por que precisa estar no domínio da função? Você poderia falar, professora, é um limite, né? E o limite não precisa estar. É verdade, mas aqui por que precisa estar? Porque na definição da derivada, a gente tem o f de A aqui, ó, definido, não é? Então, para você ter esse cara aqui definido, né, o A precisa pertencer ao domínio da função. Tá bom? Então, mesmo que seja um limite, né, precisa estar bem definido, não só estar valores próximos do A, tá bom? Como é a definição geral do limite, né?
Ok, gente. Então, voltando. F é derivável em A se o limite, se a F' existe, né? Ou seja, se aquele limite, um daqueles 3 limites, né? Porque eles são o mesmo. Existe, né? Ou seja, é um valor, né? Se você calcular para a direita e para a esquerda, pela esquerda e pela direita de A, vai dar o mesmo valor real, certo? Se vocês pegarem uma função f e mostrar que é derivável para todo x no domínio, é aqui que vai entrar ver ela como função, tá bom? E a gente vai ver isso agora. Então, nada mais é que a gente sempre está construindo por um pontinho, depois está estudando para ver se vale para todos os pontos. É a mesma coisa aqui, tá bom? Ó, então, deixa eu apagar essas riscadas aqui que eu dei. Então, na aula passada, que foi há 5 minutos atrás, a gente viu a definição de derivada de uma função num determinado ponto A, né? Que era essa daqui, certo? Então, eu peguei essa e peguei a da velocidade, certo? Que a gente construiu pela velocidade. Bom, agora, dado qualquer ponto x, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, desde que f de x esteja bem definida, né? Que vai aparecer o f de x, eu vou falar que f é derivável em x desde que f de x está bem definida, tá? Se f' de x existir. Ou seja, se eu pegar... Presta atenção que agora eu vou pegar essa definição dos físicos lá, tá bom? De h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x. Não era f de a mais h menos f de a sobre h? Aí eu só estou mudando de a para x. Aqui, aqui e aqui. Professora, por que você escolheu essa e não a outra? Se eu escolhesse essa daqui... Vocês já tinham o f de x aqui e ia substituir a por x aqui. Já ia dar zero sobre x menos a sempre, né? Não faz sentido nenhum. Se pegar qualquer função e mostrar em qualquer ponto, ia sempre dar zero o limite, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, para a definição de derivada como função, a gente pega essa daqui, que a gente chama o... A mais H de x lá na construção, tá bom? Então, eu vou falar para vocês que f é derivável em x, se a f' de x existir, ou seja, esse limite aqui de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h existe, tá bom? É só isso. E por que a gente vê isso como função? Que na hora que a gente derivar em x, não vai dar um valor real, vai dar uma função em x para a gente mesmo. A gente vai ver a primeira agora. A gente não calculou a f' de 1, quando o f de x era x² e o a era 1 pra gente, que o f' de 1 dava 2, né? Deu um número real, né? Agora eu quero para qualquer ponto dentro do domínio da função, tá? Então, vamos ver o que vai dar aqui. Pega a função f de x, x² menos x, e eu quero que vocês encontrem a f' de x, ou seja, não estou pedindo para vocês calcularem a derivada em 1 ou em 2, eu quero para qualquer x no domínio. Tá? O que eu faço? Vou usar essa fórmula aqui da derivada como função. F' de x vai ser o limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h tendendo a zero. Mas eu sei quem é a f, né? Ela foi dada por x³ menos x. Então, ó, eu quero f de x mais h. Onde tem x na função, eu vou substituir por x mais h. Então, vai ficar x mais h³ menos x mais h.
né? Que é esse aqui. Menos o f de x é x ao cubo menos x. Coloquei entre parênteses porque tem esse menos aqui para todo mundo. Sobre o h. Aí, gente, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, consegui. Foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Peguei a definição, né? O f de x mais h é esse aqui. Esse menos da definição tá aqui. E eu esqueci. Ah, é que aqui não esqueci, não. É que eu já fiz direto, tá? Ó, vai ficar menos x ao cubo. Esse menos com esse menos dá mais x, tá? Então, na verdade, eu fiz assim, ó. Já fiz de... Opa, o que apareceu esse negócio aqui? Ó, o menos x ao cubo menos x, oxe, gente, tá com vida própria hoje. Acho que eu já sei o que é. Vou escrever aqui embaixo. Que é esse pedacinho, o menos f de x, eu já fiz assim, ó, menos x ao cubo mais x, já fiz direto, tá? Tá joia? Bom, aí eu abri aqui que é x mais h ao cubo, né? Professora, o que você fez? Tem como vocês lembrarem a forma, né, do binômio, mas eu tenho uma preguiça, porque eu não, odeio ficar decorando coisas. Isso aqui é a mesma coisa que vocês escreverem x mais h ao quadrado vezes x mais h, não é? Certo? Esse aqui vocês sabem, né? É x quadrado mais 2xh mais h quadrado, que multiplica esse cara aqui. A gente ganhou muita coisa com isso? Não, porque vai dar um trabalho, né? Porque eu tenho que aplicar a distributiva, multiplicar esse com esse com esse, depois pegar esse com esse com esse, depois esse com esse com esse. Vai dar um trabalhão? Vai, mas pelo menos a gente não decorou nada. Mas eu sei que vocês às vezes já têm na cabeça, porque tem preguiça, pode usar, tá bom? Eu não gosto, então eu vou continuar tirando as coisas na raçuda mesmo. Então, esse pedaço aqui, gente, é o x mais h ao cubo, tá? E esse aqui é tudo isso aqui que eu já fui simplificando, tá? Depois, eu coloquei o h em evidência, que todos os termos que sobraram tem h. Ó, tudo tem h. Tá? Depois que vocês fizerem as continhas, vocês vão ver. Aí eu coloquei o h em evidência, por quê, gente? Tem h em todo mundo e o h está tendendo a zero. Então, o numerador está tendendo a zero. E embaixo está tendendo a zero também. Então, a gente tem 0 sobre 0, que é uma indeterminação, mas não significa que não existe, né? Então, qual foi o macete aqui? Colocar o h em evidência em cima, no numerador, para cancelar com esse h aqui de baixo, tá? E aí, o limite de h tendendo a zero vai para zero aqui, só quem continua com h. E aí, tem esse termo e esse aqui que não tem h, que sobrou. Então, olha só, a derivada em x não deu um número real. Deu 3x ao quadrado menos 1, que é uma função, porque está variando em x, né? Por isso que a gente está vendo a derivada como função, tá bom? Ok. Ai, aula mais fácil que essa, vocês não tiveram, né? Tá bem que vocês não estão aqui comigo para discordar de mim. Deixa eu primeiro, apagar isso aqui. E esse risco a gente faz o que com ele? Ele não quer apagar? Ah, tá, porque a perninha dele tá aqui. Oxi. Deixa eu ver se eu consigo. Olha só, pronto, mais rápido. Ok, vamos fazer mais um exemplo. Antes do teorema que eu contei para vocês que relaciona a derivada e continuidade da função.
tá? Vamos lá. F de x. E a caneta. Aqui eu tenho f de x igual a raiz de x, tá? Eu quero que vocês encontrem a derivada da função em x. E mais ainda, eu quero que vocês deem o domínio. Por quê, né? Por que eu tô falando de domínio da derivada? A gente não viu que derivada em x, ela dá uma função? Se ela dá uma função, eu tenho como encontrar o domínio dela, né? No nosso caso passado, se eu não me engano, deu 3x² menos 1. Isso aqui é um polinômio, né? Ela está definida em todos os reais. Então, o domínio da derivada, né? O domínio da f' era os reais. Cuidado, que eu tenho o domínio da função e o domínio da f', tá bom? Ok? E o final, como deu uma função, a derivada, eu achei o domínio dela. E é isso que eu tô pedindo aqui no exercício 2 para vocês, tá? No exemplo, perdão. F de x, deixa eu pôr mais grossinho. F de x, raiz de x, eu quero f' de x e eu quero o domínio, tá? Então, a definição, f' de x, limite de f de x mais h, menos f de x sobre h, né? Vai ficar limite de h tendendo a zero. Quem que é f de x mais h? É raiz de x mais h, menos raiz de x, que é o f de x, sobre h, certo? E aí, dá quem? Limite de h tendendo a zero de... Esse cara aqui, né? O h, quando o h vai para zero, o numerador vai para zero e o denominador vai para zero. Então, isso daqui é uma indeterminação, né? E indeterminação requer tentativas de macetes. Qual vai ser o macete aqui? Eu vou pegar e multiplicar esse cara por um, só que esse 1 vai ser o conjugado do numerador sobre ele mesmo. Tá? Certo, gente? Aí, o que vai dar isso aqui? Esse aqui, multiplicado com esse, vai dar o quadrado do primeiro, que vai dar x mais h, menos o quadrado do segundo, que vai dar x, sobre h, que multiplica essa coisa. Não vou falar que é feio, porque é bonitinho. Tá? Esse x vai cancelar com esse x, né? Certo? Aqui vai sobrar h. E aqui vai sobrar h, x mais h, menos x, raiz de x. Esse h cancela com esse. Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar... Ai, gente, aqui é mais, né? Que é o conjugado. Para dar isso aqui, né? É mais. E aqui é mais. Desculpa. Certo? Aqui é mais. Então, vai dar o quê? Vai dar limite... Fazer mais uma passagem. De 1 sobre... Certo? Ó, quanto que vai dar isso aqui agora? Quando o h tende a zero, isso aqui dá raiz de x e esse dá raiz de x. Então, isso aqui tá dando 2 raiz de x. Então, esse limite tá indo para 1 sobre 2 raiz de x. Não é isso? Então, qual vai ser o domínio? Então, esse daqui, a f' de x, vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Achamos a f'. Ok, certo? Quem que é o domínio dessa função? Bom, o denominador não pode ser zero, né? Certo?
Só que assim, o denominador, para estar bem definido, a gente está estudando a reta, né? A gente não está falando de número complexo. Para a gente aqui como se não existisse. Então, raiz de x, para estar bem definido, o raiz de x, o x tem que ser maior ou igual que zero, né? Só que no caso, ele não pode ser zero, porque esse 2 raiz de x está no denominador, né? Então, o domínio dessa função vai ser os reais positivos menos o zero. Isso aqui é uma notação, uma estrelinha, viu, gente? Que é a mesma coisa que os reais positivos, de 0 até mais infinito, o negativo não entra, e nem o zero, por isso que está aberto aqui, tá? Então, se você quiser usar essa notação ou essa, tudo bem. Então, a gente deu o domínio também, ok? Só para finalizar a nossa aula, eu vou falar só... Acabou já a teoria, tá? Para finalizar, eu vou falar para vocês de algumas outras notações e de derivada superior. Bom, a gente viu que, dada uma função, né, a gente consegue achar a derivada dela, desde que x pertença ao domínio da função, né? Porque, pela definição, eu preciso que f de x esteja bem definida. Certo? E a gente viu que f' de x, depois que a gente calcula, também é uma função. Né? A gente viu, ó. Deu 1 sobre 2 raiz de x. O outro deu outra função que agora eu não lembro, que era um polinômio, né? No exemplo anterior. Ou seja, gente, se esse aqui, se a f' de x também é uma função, eu posso derivar ela também, né? Vixe, professora, você vai derivar a derivada? Vou. Então, eu vou chamar isso aqui de segunda derivada. Meu Deus, professora, o que é a segunda derivada? Você vai pegar a função que você tinha e vai derivar uma vez. O que deu, que é uma função também, você vai derivar de novo, tá? Aí, se f' de x vai ser... se não, ela vai ser também uma função. Né? Desde que o x esteja no domínio da f'. Por isso que eu estou pedindo para vocês aprenderem a calcular aqui. Não é por à toa, não, tá? Se o x estiver dentro do domínio da f', eu posso derivar de novo. E aí também vai dar uma função. Se o x pertencer ao domínio da f duas linhas, eu vou poder derivar de novo. E assim você vai derivar as derivadas da derivada, da derivada, da derivada, até morrer, né? Claro que tem função que vocês não vão poder derivar até morrer, né? Porque precisa estar bem definida o x lá no domínio delas. Então, vou fazer só um exemplo para vocês falarem, minha Nossa Senhora, o que ela está falando? Vamos pegar f, só pegar um bonitinho, só para vocês não chorarem. Pega f de x igual a x à quarta. Tá? X à quarta não, vai pegar menos, terceira. Tá? A f de x igual a x ao cubo, né? Vou falar, ó, gente, calcula f' de x aí. Bom, esse cara aqui, o domínio da função é toda reta, né? Então, qualquer x que eu pegar, vai tá tudo bem, né? Quem que é a derivada de x ao cubo? Vai ser o limite de h tendendo a zero de f de x mais h, menos f de x sobre h, que é o limite de h tendendo a zero. Aqui vai ficar x mais h ao cubo, né? Menos x ao cubo sobre h, certo? Quem que é esse cara aqui? X mais h ao cubo, ó, se vocês nunca fizeram uma vez na vida, vai fazer agora. Né? Primeiro, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, que multiplica x mais h. Tá? Distributiva, x ao cubo
Depois o x quadrado h. Aí acabou para esse, aí vem para esse. 2x quadrado h, que é esse vezes esse, né? Mais 2xh ao quadrado, que é esse vezes esse. Acabou, agora vai para o outro. Mais h ao quadrado vezes o x, mais h ao cubo. Doeu? Não. Estamos vivos, né? Então, vamos lá. F' de x, limite de h tendendo a zero. Aqui, né? Continuar aqui. X mais h ao cubo deu essa belezura toda aqui. X ao cubo. Vamos ver se tem gente. Ó, esse cara aqui, esse termo é igual a esse, né? Então, vai ficar 3x quadrado h. E esse cara aqui, esse termo é igual a esse. Então, vai ficar 3xh ao quadrado. E h ao cubo. Ah, nem tão ruim assim, né? Menos esse, não esquece. Sobre h. Cancela esse com esse, certo? E os outros termos, percebam que todos têm h. Então, já vou colocar em evidência para sumir com esse do denominador, tá? Vai ficar h, 3x quadrado mais 3x mais h ao quadrado, certo? Opa, gente, aqui tem um h, né? Que é h ao quadrado, né? Coloquei em evidência aqui, ficou 3x ao quadrado, esse 3xh e h ao quadrado. Agora tá certo. Certo? Cancela. Quanto dá esse limite? Para h tendendo a zero, isso aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, vai sobrar 3x quadrado. Qual é o domínio da derivada? Toda reta também, porque deu outro polinômio, né? Um polinômio de grau menor, né? Eles têm um padrão, mas isso eu vou falar na aula que vem, tá? Aí, ó, então é isso, a f' de x. Deixa eu apagar ali. A f' de x deu x quadrado, é uma função. E como é um polinômio, está bem definida em toda a reta, né? Aliás, a gente até nas aulas passadas, a gente mostrou que todo polinômio, né? Não importa o grau, ele é contínuo, né? Na reta. Ok. Bom, eu não falei para vocês, ó, a f' deu 3x quadrado e o domínio da f' é a reta. Bom, isso aqui é uma função. Eu quero derivar ela de novo, que é a derivada segunda. Mas eu falei para vocês que derivar a segunda é fazer vocês pegarem a f', que vocês já acharam, e derivar ela, né? Então, vai ficar a derivada, a f' é 3x quadrado. Eu quero a derivada dessa daqui. É como se essa fosse minha f, né? Mas não vou chamar de f para não... Porque a nossa f aqui é 3x ao cubo, né? Opa, é x ao cubo só. Então, vou chamar de g, vai, se vocês quiserem. Então, deriva g, tá? E aí, quem que é a derivada da g, né? Que, na verdade, é f duas linhas. É o limite de h tendendo a zero, de g de x mais h menos g de x sobre h. Nossa, uma belezura isso aqui. H tendendo a zero, isso aqui é 3x mais h ao quadrado menos 3x quadrado sobre h. Ah, não é tão feio, né? Porque aqui já é um produto notável aqui já, beleza. Um quadrado perfeito, desculpa. Certo? Então, vai ficar limite de h tendendo a zero, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado menos 3x quadrado sobre h. Aí, limite de h tendendo a zero, aqui vai ficar 3x quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado menos 3x quadrado sobre h.
Esse vai embora com esse. Vamos colocar os H's em evidência. Vai ficar H, 6x mais 3H sobre H. Cancela. Esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 6x. Então, na verdade, a tua G linha de x, que era f duas linhas de x, que era derivar a primeira derivada, deu 6x. E o domínio dela é ainda todos reais. Aí eu podia falar para vocês, deriva de novo. Sai derivando, né? Certo? Então, isso é a f' que a gente definiu, construiu pelo coeficiente angular da reta tangente, depois a gente viu ela como função, essa f' a gente chama de primeira derivada, tá? A f duas linhas, a segunda derivada da f. A f três linhas, isso quando elas existirem, né? A terceira derivada da f, e assim por diante, tá? Como você vai aumentando, a gente chama essas derivadas de ordem superior, porque a ordem é 2, 3, 4, até onde der, né? Onde tiver bem definido o x. Certo, gente? Aí, só para finalizar a aula... Ah, não, tem um teorema ainda, eu tô achando que vou finalizar a aula. A f' de x, que a gente aprendeu, né? Como função, ela tem essa notação, mas ela tem, por exemplo, f' também tem outras notações, que foi aqui que eu escrevi isso aqui para vocês, porque em outros livros vocês vão encontrar a f' de x como sendo a derivada da f de x com relação a x, tá? Ou se não, a derivada, que esse D grandão de f de x, também vocês vão encontrar. Ou em outros livros, a derivada com esse D grande da f de x com relação a x, tá? Que está dependendo dessa variável. Tudo bem? Aí, eu até falei aqui para vocês, ó, como a professora é preguiçosa, sou mesmo, eu vou continuar com a f'. E se a gente precisar para facilitar a notação mais para frente, a gente chama alguém. Provavelmente nós vamos chamar essa daqui, tá? Mas enfim, quando precisar eu aviso, tá? E aí, a outra observação é dizemos que f é derivável ou diferenciável em A se existir a f' do A, tá? E dizemos que f é derivável ou diferenciável no intervalo se a f' de x existir para todo x dentro desse intervalo, tá? E assim como a gente fala que ela é derivável em toda a reta, se a f' de x existir para todo x dentro da reta e assim por diante. Tudo bem? Ok. Agora, porque vocês sabem que toda aula tem um teorema legal, né? Esse eu chamei de teorema coisa mais linda. Tá? Vocês até quando vocês forem fazer as listas, pode até falar pelo teorema coisa mais linda. Que agora até todo mundo vai saber qual que é, tá bom? Até os monitores. Então vamos lá. Última folhinha. Tão felizes, né? Eu também, viu, gente? Porque é muito chato falar sozinha. Nossa, me sinto assim super assim carente falando sozinha. Então, finalizando essa aula de hoje. Vou até fazer um coração colorido aqui, peraí. Teorema, coisa mais linda. Olha só que bonitinho. Um coração todo com glitter. Coração feio, né? Mas tudo bem. O importante é a intenção, né? Teorema, coisa mais linda. Se f for diferenciável ou derivável em A, ou seja, se existir a derivada de f em A, né, a f' de A, então, além disso, você ganha totalmente de graça, lógico, né? Ganha de graça, né? Não dá para pagar o que você ganha. Enfim, você recebe totalmente de graça que a f é contínua em A. Sério, gente, sério.
Primeiro, eu vou observar uma propriedade aqui com vocês, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu pegar minha folha. Vou pegar, eu vou usar uma propriedade, tá? Vou guardar ela aqui em cima, porque na hora que eu usar ela no teorema, na demonstração, eu vou falar, ó, gente, é essa propriedade estrela, tá? Propriedade. Limite de uma função para x tendendo a um ponto vai ser f de a, se e somente se, limite de f de x menos f de a, x tendendo a é zero. Aí você fala assim, ai professora, é só jogar o f de a lá pro outro lado, pelo amor de Deus, não é nada disso, né? Não faz eu infartar, tá bom? A gente vai conversar. Então, porque a gente vai precisar dessa propriedade, tá bom? Para demonstrar o teorema. Então, eu vou só falar para vocês o seguinte, para a gente não perder o fio da meada, vamos aceitar, vamos colocar ela no coração só um pouquinho, e depois eu explico ela, porque que é verdade, tá? Tanto vale a ida, se você tem isso aqui como hipótese, vale isso de tese, tá? E vale a volta também. Ou seja, se isso aqui você tem como hipótese, vai valer isso aqui também, tá bom? Ele é bem parecido com a igualdade que a gente tem, assim, a ideia, tá? Mas a igualdade a gente coloca em proposições que já estão terminadas, né? Ok. Vamos lá. Então, guarda essa propriedade, depois eu explico ela para vocês, tá bom? Então, ó, eu quero provar. O que eu tenho? O que eu posso usar como carta na manga? Eu tenho que f é diferenciável ou derivável, né? Que foi a observação anterior, em a. Ou seja, né, gente, existe a f' de a, né? Aquele limite da definição de derivada existe, né? Ó, no ponto, não como função aqui. Aquele limite existe, né? Vale um número real, tá? E eu quero mostrar, desejamos, f é contínua em a. Como que eu mostro que uma função é contínua em a? Vocês fizeram até cair a mão, né, nas listas. Se vocês provarem que o limite da f de x para x tendendo a era f de a, então, f é contínuo em a, né? É a definição aqui, tá? Certo? Então, eu quero sair de um limite da derivada, aquele limite da definição de derivada, e quero chegar nesse daqui, tá? Bom, por hipótese, se a f é diferenciável em a, existe a derivada de a, né? Falar que existe a derivada de a é dizer que existe aquele limite, né? Limite de f de x menos f de a. Nota que eu tô pegando a outra notação, tá? Lembra que eu dei 3 tipos de notações para vocês. Eu tô pegando a primeira, que a gente fez a construção do coeficiente angular da reta tangente via a reta secante que passava por P e Q, lá no começo da construção, tá? Tudo bem, gente? Então, esse cara existe, ou seja, ele é um número real, né? Isso aqui é um número real. Guarda aí no coração, por enquanto. Eu quero mostrar que a f é contínua, ou seja, eu quero mostrar isso, tá? E aí que eu vou usar a propriedade. Se eu provar isso aqui, que o limite dessa diferença é zero, é a mesma coisa pela propriedade que eu provar que esse limite aqui vale, e esse aqui é justamente a definição de continuidade, né? Certo? Então, tá. Então, gente, eu vou, a partir desse cara aqui, a partir desse, que eu sei que existe, que eu posso usar por hipótese, eu vou chegar nesse cara aqui,
tá? Gente, eu escrevi aqui direitinho, tá? Não se preocupa com os rabisqueiros que eu faço aqui conversando com vocês, porque tá tudo feitinho aqui bonitinho. Porque vocês ficam preocupados em como tem que escrever os exercícios, tá? Então, nas notas tá tudo escritinho, não se preocupa, tá? Ó só, gente, eu vou fazer uma mágica aqui agora. Certo. Eu quero mostrar que o limite dessa diferença é zero, né? Vamos pegar essa diferença, porque eu tô aqui, eu quero mostrar esse, tá? Esse cara aqui, vocês concordam comigo que eu posso escrever assim? Professora, você tá roubando? Tô nada. Que, ó, x menos a sobre x menos a cancela, dá exatamente esse cara aqui. Então, esse cara aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui, por isso que é igual, tá? Tudo bem, crianças? Bom, vou aplicar, é uma igualdade, vou aplicar o limite dos dois lados para x tendendo a A, tá? Esse cara aqui vai ficar assim, né? Esse primeiro membro. E o segundo vai ficar assim, né? Aí você pode falar, professora, mas você vai roubar aí, eu acho. Porque o que eu quero? Eu quero quebrar esse limite do segundo membro no produto de dois limites, porque é um produto aqui, né? Mas lembrando da propriedade que a gente só pode quebrar esse limite em dois se existir o limite tanto desse aqui quanto desse aqui. Ora, o limite de x tendendo a A de x menos a é zero, é um número real, então existe. E esse limite aqui, gente, desse primeiro cara, existe por quê? Porque é exatamente a derivada de f no ponto A, que a gente sabe que é um número real que existe por hipótese, né? Então, eu posso quebrar em 2. Vezes o limite de x menos a, certo? Aqui x tendendo a A. Esse cara é um número real. Não sei qual é, mas é um número real. E esse cara aqui vai para zero. Qualquer número real que eu multiplicar por zero é zero. Ou seja, a gente chegou, isso implica que o primeiro membro que eu estava tentando achar é zero, certo? Significa que eu provei que isso aqui é verdade, que essa segunda parte da propriedade. Mas essa segunda parte da propriedade, a gente sabe que é um C e somente C vale a volta. Se isso aqui que está em rosa é verdade, implica isso aqui. Então, pela propriedade, estrela, o limite de f de x para x tendendo a A é f de A. Mas essa é exatamente a definição de que f é contínua em A. Ó, que coisa linda! Maravilha! Provamos, né? Não era isso que eu queria? Usando o fato que a derivada de f no ponto A existe, né? Que a gente usou aqui, que é um número real. Eu achei que esse limite aqui é verdade, ou seja, f é contínuo. Então, o que a gente aprende desse teorema, muito importante, é que diferenciabilidade implica continuidade. Ou seja, se a f é derivável num ponto, ela é contínua naquele ponto também, tá? Antes de falar da propriedade, só o exemplo aqui que eu tô dando. Eu falei para vocês, então, o teorema. Coisa mais linda. Ele diz o quê? Se a f é diferenciável ou derivável, tanto faz, diferenciável. Aqui, né, na reta, tanto faz, em R. Então, implica que a f é contínua em A. Então, gente, se eu derivar no ponto A e existir aquele limite, eu sei que a f vai ser contínua naquele ponto também, tá?
aí eu vou falar para vocês. Pergunta, a volta desse teorema é verdadeira? A volta seria, se f é contínua, a volta é, se esse for verdade, implica que f, se f for contínua, implica que f é diferenciável? O que vocês acham? Você pode falar assim, professora, se fosse, você ia já ter colocado não sei somente se aqui, não é verdade? Isso é uma boa observação, mas eu podia ter esquecido, né? Mas se você observou isso, tem razão. A volta desse teorema não é verdade. Isso aqui é uma besteirinha. Não é verdade, tá? E eu vou dar um contra-exemplo para vocês, porque quando uma coisa na matemática não é válida, quando uma afirmação não é válida, a gente tem que exibir um exemplo de que aquilo fura, né? Que a afirmação fura. Então, vamos pegar essa bonitinha aqui, o módulo de x, que a gente já aprendeu que isso aqui é x, se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for negativo, né? Essa função aqui, ela é contínua em todos os pontos, né? Porque se a gente tem que calcular o limite da f de x. Peraí. Ela é contínua, mas tem um pontinho que ela não vai ser derivável, tá? Essa função aí, eu vou afirmar para vocês que f é contínua em zero. Na verdade, dá para fazer para qualquer ponto, né? Mas f não é derivável em zero. Uma característica de funções na reta que não são deriváveis, gente, em pontos que elas não são deriváveis, é onde a função faz bico. E o f de x igual ao módulo de x, ele tem esse gráfico, ele faz um bico no zero. Então, esse cara aqui é um candidato a furar a diferenciabilidade, tá? Isso na reta, viu, gente? A função de R em R. Então, vamos lá. F é contínuo em zero por quê? Que o limite para x tendendo a zero da f de x, né? Que é módulo de x. Ela é quanto? Depende, né? Se o limite de x tendendo a zero pela direita, ela vai ser x, então isso daqui vai ser zero, né? E o limite de x tendendo a zero pela esquerda vai ser menos x, que vai ser zero também. São iguais e vale x, né? Então, esse limite para x tendendo a zero do módulo de x é zero, que é exatamente a f no ponto zero, não é, gente? Porque o módulo do zero é zero. Então, a f é contínua em zero, certo? Agora, por que ela não é derivável em zero? Bom, falar que se ela fosse derivável em zero, tinha que existir a f' de zero, né? Então, a gente tem que mostrar que isso aí não existe. Mas quem que é f' de zero? É o limite de h tendendo a zero de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h, né? A mais h menos f de a sobre h, certo? Isso aqui é o limite de h tendendo a zero do módulo de h. O f de 0 é 0 sobre h, né? Bom, gente, quando o h tender a zero pela direita, esse limite aqui vai ser 1, né? Vai ficar h sobre h. Esse limite vai ser menos 1 quando o h tender a zero pela esquerda, porque vai pegar pontos negativos, né?
Então, vai sair menos h sobre h, que vai dar menos 1. Ou seja, os limites laterais são diferentes. Então, não existe esse limite, né? Ou seja, e esse cara é o próprio f' de zero, né? Então, não existe f' de zero. Ou seja, a gente pegou uma função, módulo de x, mostrou que ela é contínua em zero, na verdade dá para provar que ela é contínua em todos os pontos, mas ela não vai ser derivável em zero. Nos outros pontos vocês podem até testar, ela vai ser, mas no zero não, tá? Então, a gente vai ficar, deixa eu ter certeza. Ah, falta explicar a propriedade. Mas deixa eu limpar tudo isso aqui, que olha, tá feia a coisa aqui, né? Escrever mais bonito. Vamos ver aqui. Vai dar até uma diferença na... Eu falei pra vocês que a propriedade era a seguinte. Que aqui, eu tô provando tudo pra vocês, pra não falar que eu tô roubando, ó. Porque a gente mostra a cobra, a gente mata a cobra e mostra o pau, né, amores? É isso. A propriedade fala o seguinte, o limite... cadê? De f de x. X tendendo a é f de a, c e somente c, o limite de f de x menos f de a para x tendendo a é zero, né? Que a gente chegou nesse aqui na demonstração. Bom, vamos demonstrar a ida primeiro. A ida me fala, ó, você pode usar isso aqui, porque é a ida aqui, né? Tá? Você pode usar isso aqui, de hipótese, para chegar nisso aqui, tá bom? Certo? Certo, crianças? Bom, isso é simples, né? Eu quero mostrar aqui esse limite dessa diferença dá zero, tá? Mas, como eu acabei de dizer, é o limite de uma diferença. Aí você pode falar, professora, mas você só pode quebrar na diferença dos limites se os limites existirem, né? Mas o limite da f de a, quando x tende a, é f de a mesmo, é um número, né? É o limite da constante e a própria constante, né? Esse cara é um número, um valor real. E o limite da f de x vale, porque por hipótese, vale f de a também, vale um valor, né? Vale um valor foi ótimo, vale um valor real, né? Então, também existe, então eu posso quebrar na diferença. O cálculo é lindo porque é muito, muito detalhe. Esse cara, por hipótese, vale f de a. Esse cara aqui é f de a mesmo. Então, isso aqui é zero. E chegamos nesse aqui, tá? A volta, ela fala assim, você pode usar, vou fazer a volta de outra cor, tá? A volta, você tem por hipótese que isso aqui é verdade, ou seja, que o limite da diferença é zero e você quer chegar que isso é verdade, tá? E como que a gente faz? Quero chegar que o limite da f de x é f de a. Não estou usando, tá vendo? Só vou usar isso aqui, só vou escrever esse, não vou escrever que é f de a, vou chegar que é f de a, tá? Porque é uma igualdade, eu preciso sair de um dos lados. Mas esse limite aqui, o f de a está bem definido, né? Então, eu posso fazer isso, não posso, gente? O que é isso aqui? Zero, né? Então, eu estou falando para vocês que nesse limite de f de x, eu estou somando zero. Não estou fazendo nada, então eu posso fazer isso, né? Aí, eu vou juntar esse cara aqui. Tá? E esse. Por quê? Porque eu vou tentar quebrar no limite da soma. Mas, de novo, eu só posso quebrar no limite da soma se existir os limites, né? De cada termo. O limite do f de a é f de a mesmo. E o limite desse cara aqui, que eu estou considerando como um termo só, existe por hipótese porque ele é zero, né? Então, eu posso quebrar
na soma dos limites, propriedade 1 da aula, né, de propriedade de limite. Esse aqui vai para zero por hipótese e esse aqui é f de A. Isso aqui dá f de A, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é f de A, que é exatamente o que a gente queria mostrar. E aí, a gente termina a nossa aula e já temos a gente, a partir de amanhã também, no link do Drive, que vocês estão acostumados, já vai ter uma lista de exercícios para vocês entregarem, né, numa deadline. E até a próxima aula, tá? Bons estudos!